Universitária FM, Agenda Cultural. Continua nesta quinta o 21º Virtuose, o Festival Internacional de Música de Pernambuco, com etapa educativa, agenda infantil e concertos, como a apresentação de 3 sonatas de Brahms, número 3 para violino, número 2 para viola e número 1 para cello, a partir das 8 da noite no Teatro Santa Isabel. Confira a programação completa no site virtuose.com.br. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Mais informações 3363-0138 3363-0138. O projeto Quinta Harmonia continua nesta semana com a participação de Zeca Fofinho às 8 da noite, tocando seu sucesso junto a Cláudio Negrão. A noite ainda conta com Berna Vieira com seus discos na radiola. Tudo isso na Marcolino Tap House, que fica em Boa Viagem. A entrada é gratuita. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias Paulo Freire e 99.9 FM. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. Um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar apontou um aumento de 10% no número de parlamentares evangélicos eleitos em 2018. A maioria deles ligados à Assembleia de Deus e à Igreja Universal do Reino de Deus. A bancada evangélica deve contar com cerca de 90 parlamentares. Embora esteja longe de compor uma maioria, parlamentares evangélicos que renovaram os mandatos ou que foram eleitos em outubro pela primeira vez já começaram a cobrar de Jair Bolsonaro o preço do apoio na campanha eleitoral e na composição da base de sustentação do futuro governo. O grupo interferiu diretamente na escolha do novo ministro da Educação, colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, um nome conservador que, segundo Bolsonaro, atende aos princípios e valores da bancada evangélica. O presidente eleito também indicou o nome de um deputado evangélico para ocupar o Ministério do Turismo a partir de janeiro, o empresário e deputado pelo PSL, Marcelo Álvaro Antônio. Os parlamentares evangélicos também influenciaram na criação do novo Ministério da Cidadania, mas não conseguiram emplacar o titular. Eles chegaram a propor os nomes de alguns deputados federais evangélicos, entre eles o pastor Marco Feliciano, mas Bolsonaro optou pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que já foi ministro do Desenvolvimento Social de Michel Temer e também é evangélico. No cenário político conservador que se espera a partir de 2019, o Fora da Curva quer saber qual é o peso da bancada evangélica no futuro governo. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos Joanildo Buriti, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Seja bem-vindo mais uma vez, Joanildo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Também convidamos Gustavo Gilson de Oliveira, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e pesquisador do grupo Pós-Estruturalismo, Política e Construção de Identidades, ligado à UFPE e à Fundação Joaquim Nabuco. Seja bem-vindo mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Também com a gente está Josias Vieira, mais conhecido como Quilinho, teólogo e integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Seja bem-vindo, Quilinho. Eduardo, bom dia a todos os nossos ouvintes, aos caros amigos que eu reencontro aqui hoje. Prazer estar com eles. Então acho que a gente pode começar com a pergunta que é tema, né? Qual deve ser o peso da bancada evangélica no governo Bolsonaro? Quem gostaria de começar? Você, Gustavo? Pode ser. Vamos levantar essa bola. É uma pergunta difícil, porque qualquer prognóstico hoje em relação a o que vai acontecer depois da posse é muito difícil. Eu tenho dito que é muito fácil a gente ver hoje como o tabuleiro está sendo montado, mas é muito difícil prever como ele vai ser jogado. De qualquer forma, é possível dizer com clareza que hoje a bancada evangélica é governo, é parte do governo. É possível dizer com clareza que essa bancada evangélica tem um peso que nunca teve anteriormente. Ela vinha ganhando muito peso e muita presença
mas tem um peso maior, mas como ela vai lidar com as outras forças dentro do próprio governo é algo difícil de prever. Então, o governo não é monolítico, os próprios evangélicos não são monolíticos, a bancada não são os evangélicos, embora represente principalmente as igrejas, mas há conflitos internos dentro da própria bancada. Então, é um mapeamento difícil. Mas os evangélicos têm, eu diria, 3 coisas a oferecer. Uma são os próprios votos da bancada. O outro é o apoio das igrejas, que foi essencial para a campanha e para a eleição de Bolsonaro. E o outro é o fortalecimento de um discurso anticomunista, antipetista, que é o discurso que deu sustentação ao governo. Então, as negociações vão surgir, eu acho que em torno dessas 3 questões. Na sua perspectiva, Quilinho, como é que você vê isso? Então, eu queria inicialmente já deixar registrado que, como Frente de Evangélicos e Evangélicas pelo Estado de Direito, a bancada evangélica ela não nos representa. E fazendo coro ao que Gustavo coloca, ela não representa o povo evangélico desse país. Ela representa igrejas, representa a liderança dessas igrejas que tem um interesse por trás de tudo isso. E essa bancada ela se apresenta agora muito pesada num governo que vai ser pesado aos brasileiros. Não por número, né, como a gente falava aqui há pouco, os evangélicos dentro dessa bancada é um número aí entre 90 e 95, mas ela junta ao redor de si uma outra gama de pessoas que estão interessadas na pauta que essa bancada defende. E é isso caracteriza a base desse governo que vai começar. E aí vai para quase 200, né? Era isso que a gente estava conversando antes do programa. Isso. A gente fala em 90, mas o buraco é ainda mais embaixo, né? Não, eu acho que é preciso a gente distinguir no termo bancada evangélica, né? 2 coisas que, quando se confundem, elas têm um peso político adicional, né? A bancada evangélica, que é uma das formas como interesses se organizam na Câmara Federal, na verdade no Congresso Nacional, porque há bancadas mistas também, ela inclui muito mais gente do que os deputados e deputadas e senadores e senadoras evangélicos eleitos. Então, dizer que a bancada evangélica na Câmara tem quase 200 pessoas, é verdade, né? Tem quase 200 assinaturas, a cada nova legislatura as bancadas se recompõem, se reconstituem, isso dá a elas uma legitimidade formal na estrutura da Câmara para que existam. No entanto, o grupo de evangélicos e evangélicas que compõem essa bancada é bem menor. Quer dizer, se a gente comparar 200 com os 90, 92, já incluindo os senadores, é como se a bancada evangélica com este nome tivesse o dobro do tamanho que efetivamente ela tem. O que é que explica isso? O que explica é o que Quilinho falou, quer dizer, é uma aproximação por agendas que leva a que pessoas parlamentares que não são evangélicos subscrevam a sua participação na bancada evangélica. Então, esse alinhamento aí dá o tom do ponto de vista do Congresso, né? Digamos, dessa pauta conservadora, que tem como grande nova característica na próxima legislatura, né? Eu digo nova pelo peso que isso vai passar a ter. Essa fusão entre uma pauta ultraliberal em economia, né? E uma pauta super conservadora em questões morais, principalmente, né? Mas não são só questões morais, porque se a gente pensar, por exemplo, na pauta da segurança pública, os evangélicos entram com o tema da família nessa pauta, mas a pauta não é moral, né? Na verdade, é um dos grandes temas que a sociedade brasileira hoje aponta como um problema que qualquer governo tem que responder, né? É quase imoral, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa que é preciso dizer é que o número de evangélicos eleitos é menor do que a chamada bancada evangélica na Câmara. Segundo, é verdade que essa bancada evangélica representa uma capacidade que essa voz evangélica tem tido de aproximar grupos, interesses diversos em torno de uma pauta mais ou menos convergente. No entanto, também é preciso dizer que dentro do que estamos chamando de bancada evangélica existem algumas pessoas que foram eleitas por partidos que estarão na oposição
e que nunca votaram, ou quase nunca votaram, ou provavelmente as novas que a gente precisa considerar aqui, que metade da bancada evangélica foi renovada. Então, há novas pessoas que estão em partidos também que estarão na oposição, não votarão com essa bancada, né? Então, é um peso pequeno, isso é verdade. A blindagem que as lideranças pastorais eclesiásticas evangélicas construíram em torno de candidaturas autônomas dentro do campo evangélico foi enorme, né? Então, assim, essas pessoas, enquanto que todo o espaço do mundo, inclusive os púlpitos, que é uma coisa que o protestantismo sempre teve uma preocupação muito grande de proteger, né? Mas os púlpitos, até porque são os pastores e bispos que estão sendo candidatos, né? Foram escancarados para essas candidaturas chamadas oficiais e completamente fechados, né, para as candidaturas de evangélicos e evangélicas que não estavam dentro desse campo aí. Né? A gente teve aqui a participação de Jackson Silva, né, líder do movimento negro evangélico. Jackson. E ele dizia que justamente esse movimento todo, essa guinada ultraconservadora dentro das igrejas evangélicas, havia provocado também uma resistência dos evangélicos de esquerda que estão assumindo uma posição. A frente é um exemplo disso. Mais firme, não é isso? Inclusive, é interessante até, Jackson, valeu por colocar isso daí, e ele junto com a gente, Jackson, ele é do líder do MNE e também faz parte da frente, e a gente encampou num trabalho muito, muito duro e pesado no final, nas 2 últimas semanas ali do segundo turno, tanto que nós fomos taxados e rotulados como petistas no processo, né? E acho que é importante colocar isso aqui hoje. Bem-vindo ao clube, né? Exatamente. Porque não era o caso de ser ou não petista, né? Era o caso de nós, enquanto cristãos, assumirmos um lugar como é que eu posso colocar isso, minha gente, sem ser tão duro, mas pela democracia. Pela democracia, né? Porque ou era nós apoiarmos uma democracia e um respeito a essa democracia lá, caminhando junto com a candidatura de Haddad, ou era cometer o suicídio de apoiar o Bolsonaro, né? Porque se você pede para que as pessoas votem em branco ou pede para que as pessoas votem em nulo, estaria apoiando o Bolsonaro do mesmo jeito, né? Quem fica em cima do muro está com quem é o dono do muro. Então, é importante colocar aqui que nesse momento, por mais que tenha se rotulado à frente como petista, isso não era. Isso era uma tomada de posição necessária para que a gente se colocasse enquanto voz profética da igreja naquele momento, né? Então, pensando nisso que a gente fez essa caminhada, e foi um trabalho muito duro. A gente foi para as ruas, aquela campanha de vira-voto, virou-se muitos votos, mas infelizmente não foi, né, o suficiente para barrar os 33% dos eleitores naquele momento. Né? Eu acho que é importante complementar também mais alguns dados sobre essa situação, né? Quer dizer, mesmo a última pesquisa na semana pré-segundo turno, que dava um aumento significativo no número de evangélicos que pretendiam votar em Bolsonaro, ainda indicava 30% de evangélicos que não pretendiam votar em Bolsonaro. Sim. É possível que esse número esse número pró-Bolsonaro tenha sido inclusive um pouco menor do que isso, né? Em função do avanço que essa campanha pela viragem de votos de fato produziu. Quer dizer, a gente pode até imaginar que se a campanha tivesse durado mais umas 3 semanas, os 10% seriam muito menores, né? Ou talvez inclusive uma viradazinha aí por um percentual muito, muito pequeno, né? Mas enfim, esse é um aspecto. Não há em matéria de apoio ostensivo ao governo Bolsonaro uma unanimidade entre os evangélicos, né? Cabe a este campo que destoa da maioria formada no campo evangélico procurar os meios para que a sua voz se torne mais ouvida na sociedade. Ela já existe, ela já tem formas de organização e de mobilização, e a grande tarefa é que isso, de fato, esse dissenso público emerja com mais força, né? E por último, eu acho assim que a renovação dessa bancada evangélica eleita este ano, ela traz para a Câmara
um contingente muito grande de pessoas que não têm nenhuma experiência parlamentar prévia. Essas pessoas vão precisar de vários meses para entender o regimento da Câmara, entender como é que funciona o debate parlamentar, entender como é que funciona as discussões sobre proposição de projetos, etc. E essas pessoas não estão sozinhas. Elas terão que aprender a negociar, a encontrar o seu lugar e a ter o tamanho da importância que elas acham que têm, devidamente dimensionado dentro da atuação parlamentar. Não é difícil nós imaginarmos um cenário em que grande parte desta bancada evangélica será parte do chamado baixo clero da Câmara. Quer dizer, não serão formadores de opinião da Câmara, não serão pessoas que terão um peso decisivo em falar por um contingente maior. Agora, tem votos, né? E é exatamente nesse campo, nos últimos anos, do chamado baixo clero, que as votações decisivas acabaram acontecendo, né? Porque são as pessoas mais suscetíveis ao toma lá da cá miúdo da vida parlamentar. Nesse último tópico entra aí uma incógnita muito grande, que é como o próprio governo e como o próprio a chefe de governo, né, como o próprio Bolsonaro, vai lidar com o parlamento. Porque isso é algo que ele passou a campanha toda pregando uma ideia de um governo direto. As estratégias dele de campanha e de mídia foram nessa linha e continuaram sendo depois da eleição. Ele tem feito uma opção por fazer vídeos claramente, ostensivamente simplistas, né? Utilizando celulares e postando direto nas redes sociais. Fazendo a partir da própria casa. O que é uma característica clássica do tipo de identificação política construída pelo fascismo, que é a ideia de você ter uma relação direta com o povo. Né? Então ele e emocional, né? E emocional. E dizer, somos nós contra eles, as instituições. Óbvio que esse é um caminho difícil, né? Mas resta saber exatamente como ele vai lidar com isso. Ele vai primar por um discurso institucional com o parlamento e com a Câmara, né? Ou vai tentar manter algum nível. Algumas coisas indicam nesse sentido, inclusive a atuação do Onyx Lorenzoni, que é da bancada evangélica. Sim. E é hoje o grande articulador de Bolsonaro dentro desse do parlamento, e quem está tentando construir esse diálogo com os partidos e tudo mais. Mas ele construiu um ministério com 7 militares, né? E alguns desses parlamentares eleitos vêm exatamente desse discurso militar de uma ação e uma presença direta, ou seja, de não primar pela deliberação e pelo debate. Então, como vai ser essa relação? Né? Ele vai tentar negociar, né? Se ele tentar negociar, o fato tem 3 bases de apoio do governo hoje claramente visíveis. Os neoliberais, né, ligados aí ao superministério da economia e administração. O outro, os evangélicos, que, como bem disseram o Joanildo e Quilinho, na verdade é uma base ampliada, né? É interessante como o discurso religioso se torna hoje um discurso público no Brasil. Então, tanto no sentido de que aí você tem um movimento evangélico, ou vários, né? Além da Frente Parlamentar, o Evangélicos pela Justiça, outros que estão muito atuantes e nacionalizados. A frente foi fundamental nesse processo, e que fazem uma resistência, mas também a gente tem, dentro do campo mais à direita, uma tentativa de articular com grupos seculares que aderem ao discurso religioso, ou gente que vem do campo religioso, como Miguel Najib, do Escola Sem Partido, mas que faz um movimento pretensamente baseado no discurso secular, não religioso, ou com outros grupos religiosos, essa aproximação entre evangélicos, católicos, conservadores e agora espíritas, né? Que eles tentam articular como os cristãos que formam a grande base da população, e esse discurso está sendo repetido por muita gente. Então, vem essa construção de um campo de onde vem a base evangélica e os próprios militares. E os interesses aí se cruzam. Os evangélicos políticos tendem a ser fisiológicos, os militares fortemente corporativos.
os neoliberais fortemente centrados nas lógicas de mercado. Essa costura não é uma costura fácil. No momento em que ela tensionar, como é que o próprio Bolsonaro vai lidar com isso? Como é que o governo vai lidar com isso? Para mim, essa é a primeira grande incógnita para os próximos meses. É um cenário extremamente complexo, né? Se a gente pensar já em termos dessa base de apoio ampliada que você traz, Gustavo, é uma grande incógnita nesse sentido. Como é que essa base é uma base de difícil costura e de difícil sustentação, mesmo no curto e no médio prazos, né? Mas eu fico pensando, essa base ampliada dentro do Congresso, especificamente dentro do Congresso, eu já vi analistas dizerem que não acreditam que Bolsonaro vai ter uma vida fácil, nem mesmo dentro do Congresso. Vocês concordam com essa análise? Mas eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque a gente tem o Congresso mais conservador possível que foi eleito nesse momento no Brasil. Então, se o Jair, ele se posiciona defendendo pautas tão moralistas e ao mesmo tempo, como eu coloquei antes, imorais do ponto de vista da segurança, talvez ele seja muito apoiado por essa bancada inchada evangélica, que vai pleitear ali os seus interesses, né? Que pautam ali os valores aspiadamente da família, a coisa que eles chamam oh meu Deus, educação de gênero. Identidade de gênero. Ideologia de gênero. Porque eu li outra coisa hoje, um outro terminho que eles utilizaram próprio do novo ministro da Educação, que foi, enfim, educação de gênero, porque eu acho que ele está querendo mudar a ideia para poder, né? Então, essas pautas que são extremamente moralistas, elas serão muito apoiadas por essa bancada, e eu acho que a vida dele não vai ser tão difícil assim, não. Eu acho que a vida dele começa a ser difícil quando os interesses começarem a ser conflituosos. Quando ele quiser buscar algo que essa bancada não queira, que outra bancada não queira, e aí os conflitos começarem a acontecer, isso talvez faça acontecer a implosão desse mandato aí, que é um perigo, por outro lado, porque se o Jair sai, fica... que vem depois, né? Fica um Mourão da vida, que é um outro problema muito mais grave, e a gente vê repetir a essa altura coisas. A gente tem que orar, com perdão do trocadilho, pela saúde do futuro presidente, porque senão ele pode virar um mito. Aí ele pode virar um mito, ele sobreviva ao mandato. Mas tem uma questão aqui, Quilinho, que eu acho que toca nesse ponto que você... Porque que você trouxe, que é do ouvinte, eu suponho que é evangélico, pela forma da maneira como ele coloca a pergunta. Ivan Pereira Leitão, ele pergunta quem nos representa, então? Porque se essa bancada, ela apoia... e outra pergunta que ele emenda é porque temos dificuldades de nos juntar para resistir. Sim. Uma das questões que eu acho que é uma variável importante nesse prognóstico é da relação desses deputados e senadores evangélicos com as suas próprias bases. Sim. Não é um problema para essas bases se essa bancada, por exemplo, aprovar uma reforma da Previdência com aumento da idade mínima. Não é um problema para essas bases se essa bancada levar ainda mais longe a perda de direitos trabalhistas. Como é que você, na sua relação com as comunidades evangélicas, como é que as pessoas estão percebendo isso? Então, é um grande problema, e as pessoas não estão, ou pelo menos não estavam, percebendo isso. Porque ao mesmo tempo que você apoia uma candidatura que vai de encontro diretamente com os direitos que são seus, você não está ligando o nome à pessoa, né? Então, isso foi um trabalho que esses líderes religiosos, e eu tenho dificuldade de chamar de pastores, esses líderes religiosos fizeram muito bem feito, que é fazer com que o seu público, que é em sua maioria pobre, de mulheres, negros, votassem por uma proposta que ia na contramão dos seus interesses enquanto cidadãos e cidadãs de direito, né? Enquanto se tem ou se tinha direitos no país. Então, é um contrassenso enorme esse processo, e as pessoas não estavam se dando conta. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria colocar, e aí vai com a pergunta do nosso ouvinte, é quem nos representa. Olha, aí eu vou falar como quem lê a Bíblia, né? Jesus, na sua caminhada, ele não foi caminhar com os doutores da lei, nem tampouco foi caminhar com os que detinham o poder. Ao contrário, a caminhada de Jesus foi pela periferia, né? Então, respondendo a pergunta dele, dizendo por quê, quem nos representa somos nós. A gente não pode esperar que a igreja ela esteja aliada ao poder, porque isso nunca deu certo na história do mundo.
né? Sempre que a igreja ela se aliou ao Estado, isso gerou diversos problemas. Citando alguns aqui, no momento em que depois de 300 anos da igreja primitiva, Constantino vai se converte numa ação política muito interessante, né? E começa a injetar dinheiro nessa igreja e aí constrói templos e tudo mais, aí segue, e depois você tem a cristandade que gera as cruzadas e aí morte por cima de morte, e aí vindo para bem pertinho da gente, a gente tem a nossa famigerada ditadura militar com a marcha da família com Deus, que era a igreja evangélica junto com a igreja católica marchando ali, e isso fez com que diversos irmãos e irmãs fossem entregues para serem torturados e mortos. Dr. Joanildo tem um estudo nesse sentido, que é a Igreja e Sociedade, e fala muito nessa direção. Então, o que a gente pode entender é que a gente não pode esperar que essa bancada nos represente mesmo. Essa bancada não nos representa. Quem nos representa enquanto povo de Deus somos nós. E o que tem que acontecer é a formação de uma grande frente de oposição a esse governo. Não sendo assim, a gente vai esperar que sempre a igreja caminhe aliada ao Estado, e isso não vai dar certo, porque isso vai atender a interesses particulares, isso vai atender a demandas de um seleto grupo, e isso vai atender a demanda de uma grande higienização social, porque muitos pretos e pretas e pobres serão mortos e chacinados, como a gente já vê ao longo de tantos anos por aí. Então, respondendo ao nosso amigo, meu irmão, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que se unir, porque quem nos representa somos nós. O Senhor, ele nos ensinou a caminhar juntos, nos ensinou a dividir tudo, e aí Atos 2 vem dizendo que quando a gente constrói uma realidade, enquanto tudo é comum a todos, ninguém tem mais necessidade de nada e tampouco do poder. Então é isso que a gente pensa. Joanildo, como é que você vê essa questão da representação? Eu acho que tem a palavra representação aí, ela tem um monte de coisas misturadas, né? Quer dizer, quem me representa pode estar dando a entender assim que a pessoa está passivamente do lado de quem precisa estar vendo alguém lá na frente fazendo, tomando decisões e falando em nome dessa pessoa, né? Se você precisa ser representado é porque você não está presente, né? Pois é, exato. Então, assim, se a gente entende a representação nesse sentido, nós estamos realmente muito mal representados pelo que agora está confirmado como resultado das eleições. E não é só em termos de bancada evangélica, né? Então, a representação, ela é uma construção histórica, sempre se faz com muita luta, e ela é sempre muito múltipla, plural, né? Ela oscila. Então, não há uma representação dos evangélicos, porque os evangélicos não são um grupo monolítico na sociedade. Os evangélicos são homens, mulheres, negros, negras, brancos, ricos, pobres, gays, héteros, jovens, idosos, etc. E cada categoria dessas, em determinados momentos, tem suas próprias demandas, tem suas próprias ameaças, e o tema da identidade religiosa não consegue recobrir todas essas coisas, costurar todas essas coisas, né? Então, essa ideia de que você vai construir uma pátria evangélica, um projeto evangélico para a sociedade, não é apenas algo que a gente deve repelir numa sociedade complexa, plural como a nossa, mas é uma ilusão, isso nunca vai acontecer. Então pouco dá certo. Exatamente, quer dizer, a não ser que seja o eu acho que a gente custo. não tá vivo mais. Mas eu acho assim, a única forma dessa coisa prevalecer é de você criar um estado tão intolerável de violência, de imposição, de intimidação na sociedade, que o custo disso para qualquer ideia de cristianismo, de igreja, de fé, será altíssimo. As próprias pessoas minimamente comprometidas com a sua fé vão denunciar isso como uma atrocidade, uma deturpação, né? Do que significa ser igreja ou do que significa ter uma fé. Então, assim, quem representa o nosso ouvinte é o grupo de pessoas com os quais ele estiver mais identificado, aliado, disposto a dar as mãos e ir adiante nas suas reivindicações e tal. Se esse grupo for só de evangélicos, ótimo. Se esse grupo for muito mais alinhado com o poder, o projeto que vai estar se implementando aí, enfim, estaremos do outro lado, né? Mas enfim, não há essa representação nesse sentido de esperar
que estará alguém lá do outro lado falando tudo que nós queremos, nem há essa representação no sentido de que a igreja evangélica no Brasil tem um projeto completo para a sociedade, ou que a igreja evangélica no Brasil será capaz de representar o conjunto da sociedade brasileira. Eu duvido muito que isso seja factível. Né? Concordo com a sua dúvida, professor, porque não há condição da gente querer impor ao outro aquilo que eu sou. Né? Claro. Não há condição de eu dizer, não, você tem que ser assim. Não, eu não tenho que ser assim. Eu tenho que entender que, e aí falando de novo como cristão, eu tenho que entender que chegou um cara que veio e pregou igualdade, pregou liberdade, que me ama, ponto final. O resto é relacionamento meu com ele e no meio das pessoas. Eu acho que uma coisa importante a se dizer é a seguinte: a chamada esquerda nunca aparelhou as igrejas, nunca aparelhou as igrejas, nem mesmo no momento em que ela esteve em evidência politicamente, como esses pastores, bispos e leigos da direita evangélica fazem. E os membros das igrejas precisam, de uma vez por todas, começar a acordar para isso. Suas comunidades, suas organizações religiosas estão sendo aparelhadas de maneira desavergonhada por pessoas que estão usando compromissos assumidos com lideranças políticas de várias proveniências para hipotecar o apoio de igrejas inteiras, sabendo que suas igrejas não são inteiramente formadas por pessoas que ou votam ou apoiam esse tipo de projeto. Nunca houve campanhas, eu acho, tão ostensivas dentro das igrejas e apoio tão fechado de convenções inteiras, principalmente, mas não só entre as igrejas pentecostais, como se teve nessas eleições. É um crescente, é algo que vinha crescendo nas últimas eleições, mas chegou a um nível que eu diria quase criminoso. E, de fato, algumas coisas foram crimes eleitorais. Exatamente. A questão é que o TSE está de olhos absolutamente fechados. Mas você teve a justiça cega campanha feita dentro da igreja. Pois é, exatamente. Não, mas ela é cega só com um olho fechado e o outro aberto para o lado de cá. Ela é cega para o que interessa. Percepção seletiva, se chama na psicologia. Eu queria só tocar nesse ponto, Gustavo, que você trouxe, que é muito importante, que aliás que apareceu na fala de vocês três, é que houve então uma captura da identidade evangélica, que é complexa, é multifacetada. Sim. Por uma bancada. Quer dizer, a gente tá testemunhando no Brasil vários roubos, né? Sim. Paradoxalmente, em nome do combate da corrupção, são vários roubos que estão sendo processados. Isso. O primeiro, então, é o direito de falar em nome desse povo. Sim. Ironicamente, a bancada evangélica sempre reivindicou para si essa posição de representante evangélico. Mas sempre houve uma resistência muito grande, né? Entre os próprios evangélicos, de forma geral, essa representação não era muito levada a sério. A mudança dentro desse contexto é que, pela primeira vez, eu acho que eles, de fato, foram apoiados pela maioria das grandes igrejas pentecostais do país e foram assumidos como representantes. E, para mim, isso está ligado a um elemento perigoso, que é o que mais me preocupa, que é a construção de um discurso de ódio, né? O que conseguiu juntar o apoio dos neoliberais, o apoio dos militares e o apoio de grande parte das igrejas e dos evangélicos em torno dessa candidatura? O antipetismo, que na verdade é um anti-esquerdismo, onde se alinha aí esquerda, PT, comunismo, imoralidade, gays, mulheres, feministas. Então, há aí toda uma construção de um eixo do mal, né? E uma aliança em torno desse eixo do mal. E isso é que me preocupa quando você tem essa ideia de uma representação verticalizada, de uma comunicação direta com o povo, é que no momento em que as tensões cresçam, porque a bancada evangélica é acostumada a fazer esse trabalho de troca dentro do parlamento. Então, eu voto em troca de cargo. Vejamos o caso de Magno Malta agora, né? Entre vários outros. E então, exatamente o que o governo está prometendo não fazer. Mas vai ter que fazer até certo ponto, né? Mas, por outro lado, eles não são as únicas forças. Tem os militares que defendem interesses fortemente corporativos, além de uma agenda moralista e anticomunista, anti-esquerdista. Nesse ponto, os dois se afinam na educação, mas se diferenciam em algumas demandas, né? E tem os neoliberais que vão ter demandas ligadas à privatização,
a questão da liberalização da economia, que bate de frente com o corporativismo dos militares, que se alinha com algumas demandas dos evangélicos que são extremamente promíscuos com esse mundo do mercado e com esse mundo da mídia, mas que também batem de frente na medida em que gera essa insatisfação. Eles vão ser pressionados na medida em que você tiver corte de direitos trabalhistas, que for mexer na Previdência, e aí eles vão exigir: eu voto só se eu tiver se me pagar muito bem para votar. Quando houver isso, a única coisa capaz de manter a unidade do governo é exatamente alimentar, retomar e fortalecer um discurso de ódio. Esse é o ponto que mais me preocupa. O discurso de ódio hoje, ele é um elemento central, foi um elemento central para a estruturação da campanha e foi o único elemento que costurou esses grupos. E no momento em que essa costura ameaçasse romper, ele talvez volte a ser evocado como elemento capaz de manter essa unidade. E aí é que a situação se torna mais perigosa. Você queria complementar, né? Eu tenho 2 dados assim que eu acho que são bem provocativos nessa direção. O primeiro é assim: se a gente tomar a totalidade de votos dados a estes parlamentares eleitos em comparação com o número de evangélicos no Brasil, nós podemos dizer sem nenhuma dúvida que eles não representam a maioria da comunidade evangélica no Brasil. Né? Isso não significa dizer que a comunidade evangélica brasileira não seja majoritariamente conservadora em termos das suas opções políticas, mas de fato ela não votou nos candidatos ditos evangélicos. Né? Quer dizer, você vê dos 92 parlamentares eleitos, a soma de todos esses votos não chega a 40% do total de evangélicos no Brasil. Então, de fato, a maioria dos evangélicos no Brasil escolheu outros candidatos para deputado e para senador. E muitos dos que eram considerados os grandes líderes e grandes representantes não foram reeleitos. Não foram reeleitos. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica não foi reeleito. Magno Malta, essa evidência, né, estelar, não foi reeleito. Mas, enfim, outros foram, né? Mesmo assim, nós não estamos simplesmente fazendo discurso de oposição ao dizer que esta bancada não representa a maioria dos evangélicos, se a gente levar em conta o número de votos recebidos por elas em relação ao número de evangélicos no país. Segundo elemento é o seguinte: a evidência desta bancada se construiu em grande medida a partir de 2003. Ela deve ao governo Lula e ao primeiro governo Dilma a evidência política que ela passou a ter na sociedade brasileira. Porque até então, este grupo, mesmo crescendo em número no parlamento desde 86, não tinha nem a voz, nem o espaço que passou a ter na política brasileira desde então. Eu não estou dizendo isso para condenar o governo Lula ou o governo Dilma por isso, mas para colocar em evidência, né, o caráter contraditório, né, quase moralmente condenável de um contingente de pessoas que ascende politicamente a partir de espaços que foram dados pelas mesmas forças que eles vão identificar em seguida como representantes do diabo na terra. Né? Então é óbvio que esse discurso sobre o PT e o diabo e o inferno já havia desde os anos 80. Ele ajudou muitos deputados a serem eleitos para constituinte, inclusive. Não era só o PT, era a esquerda, eram os comunistas e tal. Mas é muito significativo que quando a gente olha como é que essa bancada evangélica passou a ter o peso que tem na política, isso coincide com o período de 2003 para cá. Para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, AM, FM, nossas rádios públicas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural.
Em celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nesta quinta às 7h, o colaborativo Mutirão, em parceria com a revista Continente, reúne 30 artistas numa exposição e roda de conversa sobre direitos com distribuição da publicação no Apolo 235, no bairro do Recife Antigo. A entrada é gratuita e o evento também recebe doação de alimentos e roupas para instituições de caridade. Nesta quinta, a partir das 7h, a pintora paraibana Alice Vinagre passa a compartilhar suas produções na exposição Com Olhos de Náufrago ou Onde Fica o Próximo Porto, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, o Mamã, que fica na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista. Mais informações, 3355-6870. 3355-6870. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Banda Pernambucana Torre. No envoltório da dúvida, evite a discórdia. Em seguida, de Santo Amaro a Xerém, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. O Brasil é que é meu fado, levaremos tudo além. É no samba que eu preparo, de Xerém a Santa Amaro, de Santa Amaro a Xerém. E às 11h, Chica e Gutmann. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento vamos ter músicas e depoimentos da Uptown Blues Band, da Banda Lila, Banda Carioca, Radicada em São Paulo, Marília Parente e Disseu da Banda Jorge Cabeleira. É neste sábado às 18h na Universitária, a nossa rádio pública. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, o entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 20h, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje o peso da bancada evangélica no governo Bolsonaro. Estamos no estúdio com Joanildo Buriti, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE. Com Gustavo Gilson de Oliveira, professor do programa de pós-graduação em Educação da UFPE, e com Josias Vieira, mais conhecido como Quilinho, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia retomar é essa relação de Bolsonaro com a bancada evangélica não tem sido uma relação tão fácil, vamos dizer assim. Ela já foi permeada por algumas tensões. A primeira tensão foi o veto ao nome de Mozart Neves como ministro da Educação, e a sua substituição, nesse caso, foi bem sucedida. Foi indicado o colombiano, né? O Vélez Rodrigues. Um segundo ponto é a ausência de cargo do primeiro escalão para Magno Malta, né? Que também era uma expectativa que estava posta
nesse toma lá da cá entre Bolsonaro e a bancada evangélica. Como é que vocês avaliam esses episódios? Quem gostaria de começar aqui, Lima? Pode ser. É bem interessante o fato dessas dança das cadeiras aí, né, no Ministério da Educação, porque quando houve as conversas lá entre o Jair e a Viviane Sena, né, que traria o Mozart Neves para o Ministério da Educação, a bancada evangélica se coçou nas cadeiras, né? A bancada começou a ficar quente, porque eles justificaram que o nome do... Eles justificaram não, através do Sóstenes Cavalcante, que parece-me que é quem representa a bancada hoje, né? Ele disse que o nome do Mozart era um nome de esquerda. É engraçado isso, mas assim, o nome do Mozart era um nome de esquerda porque ele conversa bem com todo mundo. E aí a fala dele é o seguinte: ontem os parlamentares evangélicos apresentaram o nosso veto ao presidente. Eu achei interessante ele usar essa palavra, né? E aí, com isso, conseguiram que o Jair não divulgasse o Mozart como sendo o ministro. O que eles queriam, na verdade, era o Guilherme Shelby como ministro lá da Educação, porque isso dava algumas vantagens para a própria bancada evangélica, uma vez que o Guilherme Shelby faz parte de uma igreja neopentecostal chamada Comunidade das Nações e tem uma grande relação com o senhor Silas Malafaia, né? E isso traria ali não somente para a bancada, mas toda aquela junção de pessoas que tem muitos interesses em comum, uma vantagem boa. Mas que em seguida nenhum nem outro o Jair anunciou o nome do novo ministro da Educação, que não desagradou tanto a bancada evangélica, mas não era bem o que eles queriam. Agradou porque ele defende certas pautas como escola sem partido, como aí aquela educação de gênero, ele é contra a educação de gênero e algumas outras pautas que atendem ao moralismo da bancada evangélica, né? Quanto ao Magno Malta, eu imagino que alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho, né? Magno, ele caminhava muito próximo do Jair. Em um determinado momento foi dito até que ele seria o vice, né, de Jair lá no começo. O vice dos sonhos, né? Vice dos sonhos. Eu não sei que sonho é esse, né? Pra mim é um pesadelo um negócio desse. Mas ele seria o vice lá na chapa, não foi. Na sequência, pós-eleição, ele era um nome citado ali para o chamado Ministério da Família, né? E aí eu imagino que por isso ele deve ter tido algum problema ali. Aconteceram algumas coisas, algumas notícias saíram aí do ponto de vista moral que desmoralizavam ele. E aí eu acho que botaram ele para coxia por enquanto, para depois dar algum cargo lá, porque o menino não pode ficar sem o lugarzinho dele, senão vai dar problema, né? Então é por aí que eu imagino. Janilde, esse episódio do ministro da Educação, como é que você avalia? Veja, é isso que já foi dito, né? Acho que uma coisa que, em termos mais gerais, é preciso colocar, que esses primeiros movimentos revelam, é que, em política, todo mundo pode dizer o que quiser e dizer o que é que quer, né? Na hora do vamos ver, há muitas outras forças, às vezes entre os aliados há visões concorrentes sobre o que é que deve ser priorizado, quem é que é a melhor pessoa para viabilizar essas coisas e tal. E é isso que essa bancada evangélica meio amadora nesse nível da alta política está tendo que aprender, né? Então, Bolsonaro, eu acho que já deu várias lições nesse sentido para essa comunidade, porque ele está aprendendo essas lições, né? Quer dizer, não tem muito, você não forma coalizão, nem forma ministério, nem faz governo funcionar dando murro em mesa. Eu quero assim, vai ser fulano, vai ser cicrano, vai ser desse jeito. Então, a bancada evangélica criou, acredito, expectativas muito exageradas sobre o seu real poder. Tanto sua estatura política quanto sua competência técnica, né? Quem, por acaso, é muito competente tecnicamente, que está dentro do abrigo dessa comunidade, não necessariamente tem qualquer visibilidade. E, portanto, vai ter muita dificuldade de emplacar, né? Na hora de propor nomes, etc. Então, eu acho que, nesse caso específico do Ministério da Educação, nós temos um prato cheio para ver essa situação. Os evangélicos veem esta área da educação como uma área crítica, crucial. O Sóstenes chamou do cérebro do governo. Pois bem, exatamente. É nesta área onde os maiores embates têm acontecido, inclusive dentro da comunidade evangélica, entre os setores da chamada esquerda evangélica e os conservadores, né?
É aí onde os evangélicos têm mais medo das consequências das mudanças, porque os filhos dos evangélicos estão dentro das escolas a mesma quantidade de horas que quaisquer outros jovens e crianças no Brasil estão, né? Os avanços que foram acontecendo no âmbito da educação nos últimos anos assustaram muito os setores mais conservadores dos evangélicos, né? Então, neutralizar ou reverter esses avanços é algo que para eles é mais importante do que de fato quem é que está à frente do ministério, de modo que vão fazer beicinho, ficaram magoados e tudo mais com o fato de que seus nomes não emplacaram, né? Mas o fato de que Vélez Rodrigues é o ministro da Educação traz mais tranquilidade para essa pauta do que quem é o ministro, né? Em segundo lugar, o episódio do veto a Mozar Neves, né? O que quer que a gente ache sobre o perfil de Mozar Neves como ministro, né? Porque não nos esqueçamos que ele hoje está vinculado a uma concepção da educação no qual o espaço público da educação tem que diminuir cada vez mais. É uma visão neoliberal, né? claramente. Exatamente. Esquerdista ele não é tanto assim. Mas ele não fazia parte quer dizer, ele nunca teve características de defesa desta pauta ultra-reacionária do ponto de vista moral que a bancada evangélica tem defendido, né? Mas o que é que expressa essa reação da bancada evangélica? Poder de veto. Poder de veto não é a melhor expressão de poder. Poder de veto é uma expressão reativa, né? É do tipo, eu não quero isso, mas não é do tipo, eu tenho tal coisa para colocar no lugar, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que nesse episódio da educação, a gente tem, de um lado, um ponto muito sensível para o conjunto dessa pauta evangélica. Por outro lado, esse campo de aprendizagem de um lado e de ganhos e derrotas de outro, né? Que a vida política coloca para qualquer força que quiser ter algum tipo de influência, né? E em terceiro lugar, demonstra também que se tudo que os evangélicos tiverem para oferecer for na base do não queremos isto, esta força, na verdade, se demonstrará uma força muito mais reativa do que propositiva, né? E ela acaba perdendo espaço no médio e longo prazo. Porque na hora de fazer política, você faz política com o que você vai apresentar para colocar nos espaços, nos lugares e não simplesmente com o que você não quer, né? Gustavo, essa é uma questão importante para a gente, não só porque a gente está na rádio universitária, porque a gente aqui é professor também, né? Sim. Isso nos toca de uma maneira muito direta, mas eu fico pensando se esse episódio, tanto a indicação de Mozart quanto como recuo, não indicam essa centralidade, esse lugar estratégico da universidade, como foco de resistência diante dessas políticas e dessas propostas, me desculpe a falta de sutileza, estapafúrdia do Escola Sem Partido. Porque, na verdade, era uma tentativa de, digamos assim, diminuir essa resistência com a indicação de um moderado e, ao mesmo tempo, agora assumir que a universidade, de fato, precisa ser um alvo preferencial dessas forças conservadoras. Como é que você analisa esse cenário? Pois é também um dos pontos para mim mais preocupantes. Eu acho que ilustra aquilo que a gente vinha dizendo e que o João Neudo colocou muito bem, dessa dificuldade de costura, que é uma realidade, né? Então não dá mais para vender a figura de Bolsonaro ou o governo de Bolsonaro como governo de unidade nacional, onde há um consenso, são os bons contra os maus, aqueles que querem o bem do Brasil contra aqueles que são contra a família e tal. Então isso se dissipa, né? Começa a se dissipar, mas de fato um ponto crítico é o ponto da educação, e essa não é uma questão de agora. Eu vou retomar o que João Neudo colocou antes. Assim, as bancadas evangélicas ou os evangélicos no parlamento estão presentes desde a abertura da década de 80, né? na Constituinte e aí por diante. Mas eles, a grande maioria das vezes, eram eleitos como políticos locais, ou ligados a igrejas locais, ou ligados a pautas não necessariamente religiosas, principalmente os que vinham do PT, e tem vários. A própria Benedita foi uma das fundadoras da bancada evangélica, está lá na assinatura. Então você tem muita gente que vinha com a outra perspectiva de outras demandas, mas que compuseram essa
construção que na época não tinha uma unidade, até o início dos anos 2000 não tinha uma unidade, que tinha uma atuação principalmente local e principalmente não tinha visibilidade pública. Eles crescem na medida em que, de fato, o governo Lula quer ampliar o diálogo com a sociedade civil e escolhe, na minha opinião, de forma equivocada, os grandes líderes de igreja, principalmente neopentecostais, né, principalmente Edir Macedo, e os políticos evangélicos como representantes evangélicos. Isso, para mim, foi um erro tremendo, mas foi isso que aconteceu e, de fato, esse pessoal ganha visibilidade. Lembremos que Magno Malta esteve na base de apoio do governo Lula, lembremos que Silas Malafaia apoiou durante um certo período, lembremos que Edir Macedo apoiou em várias campanhas, até o último momento. Então, o próprio Eduardo Cunha, né? O próprio Eduardo Cunha. Então, assim, eles ganham visibilidade, mas era, por enquanto, uma visibilidade localizada. Quando é que eles se tornam figuras do debate público? Com a questão do Escola Sem Homofobia. Então, é quando vem o projeto do Escola Sem Homofobia em 2010, que eles colocam uma pauta que é de interesse público, que eles apontam um monstro que teoricamente ameaçaria todo mundo e que eles se colocam como os grandes heróis contra esse monstro, né? Aquela coisa que a gente já disse outras vezes de criar ameaça para vender a proteção, né? E ali a bancada evangélica se torna de fato uma bancada de interesse público e passa a ter um discurso que vai além das demandas de igrejas ou de grupos específicos, que vai além do fisiologismo, pelo menos no discurso, né? Então a educação aí se torna um elemento central. Não é à toa que no documento que eles colocam a educação como central, que nesse debate do Ministério eles trazem essa questão como uma questão central. Porque é ali onde esse discurso de nós somos os bons, eles são os maus, tem capilaridade, ganha visceralidade. É uma coisa que, como diz Joanil, está na vida de todo mundo, é uma ameaça que assusta todo mundo e ali eles conseguem, de fato, se vender como heróis. Então, aí você tem esse crescimento. E aí o que a gente tem no episódio específico do ministro? A gente vê as três forças, né? Os neoliberais demandavam o Ministério da Educação porque é um campo de interesse do mercado. Você tem hoje grandes empresas, grandes representantes do capital internacional, fundações que estão investindo pesado na educação brasileira, porque é um mercado que se abre, inclusive a educação superior. Então é um elemento de interesse, porque isso tem a ver com a questão da formação para a indústria e tem a ver com a quebra das resistências a uma perspectiva mais mercadológica. Então, há um interesse imenso. Então, não é à toa que eles indicam Mozar Neves. Ele não é, de forma alguma, embora ele seja capaz de dialogar com a esquerda, ele não é representante da esquerda, ele é representante desses grupos que pensam a educação dentro de uma perspectiva tecnicista e privatista, inclusive a educação superior. Mas ele não tinha um discurso moralista. Então, quem tem o discurso moralista? Os evangélicos e os militares. E aí Bolsonaro vê no nome do Vélez Rodrigues uma figura que unia as duas coisas. Ele não é evangélico, mas vem do catolicismo conservador e vem dos militares, né? Então ele tem aí na verdade ele é indicado por via dos militares. Então ele seria um nome de conciliação. O Shelby traz uma coisa importante para ver, que é a presença desses grupos na justiça, né? Ele é o grande líder do movimento conservador no Ministério Público. Recentemente, numa palestra, defendeu que as professoras teriam que usar batas para não distrair os alunos durante as aulas, né? Então essa é uma das pautas que a gente vai chegar nas burcas, que ele né? defendeu. Pois é, exatamente. Ele defendeu no encontro do Ministério Público. Mas vai abrir espaço para as muçulmanas virem para o Brasil. Pois é, não vai ter relativismo cultural. Então esse era o nome, mas assim, ironicamente, o nome do Vélez não indica que nenhuma dessas forças está fora. Os técnicos ligados ao privatismo são hoje hegemônicos dentro do MEC e vão continuar a ser, né? O Vélez garante que você vai ter a pauta do Escola Sem Partido sendo contemplada, que para os neoliberais eles não estão nem aí para isso, né? Mas o Vélez garante que isso vai estar. E os evangélicos estão atentos para ver até que ponto ele vai atender a isso. Para nós, na universidade, há uma campanha central de apontar a universidade, mais uma vez, com aquela estratégia do MBL, de vídeos apócrifos, anônimos, circulando, inclusive no WhatsApp e nas redes sociais,
com as coisas mais loucas sobre a universidade, mas que já viram que funcionam. A coisa da pós-verdade, da fake news. Então isso funciona para criar esse pânico e as universidades estarão sob ataque porque é o inimigo que eles podem apontar para tentar manter a unidade dentro do campo conservador. As universidades públicas, né? Públicas. É isso. Gente, programa bom passa muito rápido. Minha gente, já. A gente já está terminando. Eu queria só que vocês fizessem uma brevíssima consideração final, para a gente abusar um pouquinho mais da presença de cada um de vocês. Quilinho, você quer começar? Pode ser. Eu queria já começar agradecendo, né, por esse espaço em nome da Frente do Evangélico pelo Estado de Direito e tantos que caminham com a gente e poder falar um pouquinho do que é caminhar aí seguindo os passos do mestre, né, que era subversivo e seria taxado de comunista, petista nos dias de hoje. Embora muita gente discorde, mas enfim, tá na Bíblia, eu fazer o quê? E dizer que, aliado a esse processo de caminhar nos passos do mestre, a gente tenta entender um Deus que ele é onipotente, sim, né? E ele não precisa de uma bancada evangélica para dizer o que é a vontade dele. Tampouco precisa que sejam escritas leis para que ele proteja a família. Porque a família do ponto de vista de Deus é a família do ponto de vista de Deus, não da bancada evangélica. Então, no mais, teria tantas outras coisas para a gente falar, mas acho que fica para um outro momento. Eu queria agradecer demais esse espaço e estar com vocês todos aqui, todas. É um grande prazer, espero isso se repetir outras vezes. A gente é que agradece, Joanildo. Só para dizer que aos evangélicos e evangélicas do Brasil que uma espécie de fraude da sua identidade e das suas organizações e comunidades que está acontecendo neste exato momento. Abram os seus olhos, porque tem muita coisa sendo pregada nas igrejas como mensagem bíblica. Na verdade, essas coisas estão sendo criadas na cabeça desses pastores e bispos, pastoras, missionárias, etc., que lideram essas comunidades, em função de compromissos muito ligados a essa conjuntura, às expectativas de poder dessas pessoas. Abram seus olhos, sejam críticos, usem o que o velho Paulo dizia: examinem tudo e retenham o bem, só. Gustavo. Perfeito. 2 palavras, eu acho: resistência e diálogo. Resistência porque o que a gente tem por diante não aparenta vir nada de bom, ou a gente está aí entre um equilíbrio difícil entre o autoritarismo e o mercantilismo pleno, com uma opressão direta das classes mais vulneráveis, né, e dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Então é necessário se organizar para resistir, mas nem todo mundo que votou ou se identificou com esse projeto vai necessariamente manter essa identificação. Então é necessário agora ter abertura para contestar, tentar abrir os olhos, fazer a crítica, se abrir para dialogar, porque vai ser necessário juntar mais gente para resistir o que vem pela frente. Contra o ódio, né? A gente sempre opta aqui pelo amor. Faltou uma canja de Quilinho, que é um grande músico, viu? Em outro momento a gente tem que trazer faz isso. O samba de coco outro dia desse. Gente, eu tenho que ficar por aqui. Para ficar por dentro do que vai ser tratado no Fora da Curva, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, nós continuamos também divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Débora Aleluia e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais com Vanessa Moura. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 6 de dezembro de 2018. Muito obrigada por sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.